queria responder a pergunta do Pedro, que o Pedro, que apoia a chapa do Futuro Virão, ele comentou ali que é possível que a gente tenha que dar importância na disputa dos espaços institucionais do Estado, através da instrumentalização do movimento. E a gente acha que isso é um equívoco. A gente acha um absurdo, inclusive, que o DCE tenha sido gerido por esse pensamento pelos últimos 5 anos. Um exemplo de como isso é equivocado algum tempo atrás, 30 mil professores da rede estadual foram para as ruas e, através dessa mobilização, eles impediram a demissão de 120 mil professores que eram contratados temporários. Essa conquista ela só foi dada por causa da mobilização que eles fizeram, e não de acordo com o deputado. Eles não chegaram nem a contar quantos deputados iam votar a favor deles, porque não é através da confiança nas instituições que a gente vai conseguir alguma coisa. Não é através da confiança nas instituições que a gente vai conseguir vitória no movimento estudantil. Então, a mobilização que você referiu aconteceu há um mês atrás, no ato da Avenida Paulista da professora atual, foi depois da Santa José, inclusive. Mas eu queria entrar em outras polêmicas, porque eu acho que nós temos que deixar de lado um pouco a diplomacia entre a chapa e tentar debater algumas diferenças. Porque, vamos ver, por exemplo, a primeira fala da Outubro Virão com relação ao que o Arthur dizia, de que nós precisamos resgatar a bandeira da paridade, que o movimento estudantil precisa resgatar e colocar em pauta e fazer uma luta pela paridade. Ao Arthur dizer isso, eu acho que ao achar outros virão, isso significa que há 5 anos, há muito tempo, na verdade, essa pauta não vem sendo levada, não vem sendo gravada, da maneira como se coloca. Isso é assumir a responsabilidade de que se nós temos que voltar a votar isso agora, a paridade voltar agora, significa que nós não estamos levando isso assim. E aí eu acho que nós temos que, inclusive, fazer um debate mais do que realmente aconteceu no Poti. Porque em 2002, quando teve uma campanha pela paridade, contra a campanha contra a ampliação de vagas no Consul, e etc., quando teve a ocupação do Consul, aquela ocupação só teve porque ali na frente foi feita uma assembleia, em que uma parte considerável dos estudantes, que foi a maioria, votou a favor da ocupação. E o DCE na época, que aí é o que nós dizemos, representado pelo conjunto das ideias que há 5 anos vem gerindo o nosso DCE, e hoje convida a marchar para o outro virão, foi contra a ocupação. Isso foi uma ocupação que tem filme até. Vocês pegam lá, votando, o Matheus, todo mundo votando. O DCE votando contrário à ocupação do Consul, que era uma ocupação contrária ao projeto de ampliação de vagas na universidade por conta da precarização, etc. Estava certo ou errado, outra coisa que a gente pode discutir. Mas o que isso aconteceu, tem títulos gravados, por aí vai. Então eu acho que é contra essa indignação que a gente coloca, que é necessário ir para a rua, que é necessário, não da forma como o Pedro fez, dizer que é possível instrumentalizar os espaços institucionais, porque sim, as coisas estão definidas por lá, nós achamos que tem que ser o oposto, ir para a frente. Seja aqui, contra o VET, seja o que o programa estava tendo os professores da rede estadual, porque na verdade hoje, inclusive em nível internacional, existe uma decadência de vida, ataque a áreas sociais que vários setores da juventude e trabalhadores de diversos países estão indo para a rua. Pega o caso da França, agora 10 dias na periferia das ruas de Paris, isso está nos principais jornais, Folha de São Paulo, hoje, inclusive capa da Folha de São Paulo, contra o desemprego, contra o racismo, a juventude foi para a rua porque não dá para sustentar essa situação. E aqui, nesse fim de semana, na Cúpula das Américas, a mesma coisa, rechaço ao Bush, etc. E isso aí para a rua, isso eu estou defendendo. E não depositar credibilidade da forma como o Pedro veio aqui, não instrumentalizar os espaços institucionais. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo o oposto. E é isso que a gente acredita. E aí eu acho que, respondendo um pouco a sua questão de como mobilizar, é por aí. Não dá para você passar o ano inteiro sem casar concentração, mobilização em salas, etc., dizendo que só vamos mudar a partir da nossa ida às ruas. Se a gente não fizer isso ao longo do ano, é claro que na hora que a gente precisar da campanha completa, isso não vai acontecer. Nós temos que ter um trabalho cotidiano
de mobilização que foi para as ruas. Não só em determinados momentos, quando existe uma pressão que vem de baixo, e aí, olha, agora nós temos que ir sim ou sim. Senão nós vamos ficar, os estudantes passam por cima da gente, etc. Não, tem que ir sim. Como foi, por exemplo, esse caso, o dia 17 em Brasília, na manifestação contra a corrupção. Disseram a Assembleia votou contra. E aí, vamos ver se era mentira ou não. Agora, a Assembleia foi repente. Foi contra os estudantes vindo para Brasília se manifestar na campanha contra a corrupção, contra a política econômica do governo Lula, etc. Nós estávamos defendendo a Assembleia para as ruas. E essa posição, na nossa opinião, inclusive, dificultou que mais estudantes pudessem ir para Brasília, porque foram 5, 6 ônibus daqui da Unicamp e tinha mais gente para poder ir para os ônibus. E desceram essa postura levou contra, na nossa opinião. Ou seja, foi o contrário de ir para a rua. E a gente acha que isso não é o caminho no momento gentil. Principalmente nessa conjuntura que a gente vive. Respondendo aí a questão, né, que ficou um debate entre a relação das questões específicas com as questões gerais. Eu acho que aqui ninguém está se abstendo de fazer a discussão e as lutas por bandeiras específicas. Eu acho que em determinados casos bastante incomum que eles possam vir a ter alguma vitória dentro da universidade nesse contexto. Só que eu acho que é o seguinte, lutar contra as lutas, lutar lutas específicas, é estar lutando contra a reforma universitária, é estar lutando contra essa lógica de cada vez menos verba para a educação, é estar lutando contra isso. Isso a gente tem certeza. Só que a gente acha que não vincular isso com uma luta geral, que não inverter a ordem e a lógica da política econômica, não vai mudar em nada. O que vai acontecer para o movimento estudantil é viver de lutas e lutas, uma atrás da outra, para não perder coisas, lutando para manter a universidade do jeito que está, uma série de lutas defensivas. E para nós, a origem desse problema só acaba quando existe, de fato, uma inversão do ponto de vista nacional, do ponto de vista estadual da política econômica, onde a educação, de fato, seja vista enquanto pública gratuita de qualidade. E não tem a lógica hoje que tem que transformar em mercadoria para gerar cada vez mais lucro. Então, agora respondendo o negócio do ranking, o negócio da UNE com o UT. Na verdade, a gente coloca esse debate porque esse debate não é feito no movimento da Unicamp. Parte porque o nosso TCE não faz essa discussão sobre qual é o papel da UNE, alternativas e relações com outros movimentos de outras universidades, e parte porque a gente tem uma dificuldade de fazer esse debate. Então a gente escolheu, vamos fazer esse debate nessas eleições. E porque a UNE também não vem aqui, claro, né?